Você já parou para pensar que a gente conhece mais a superfície de Marte do que o próprio fundo do nosso planeta? Parece absurdo, mas é verdade. Mandamos sondas para explorar planetas a milhões de quilômetros de distância e, ao mesmo tempo, deixamos de lado o maior e mais profundo abismo que existe bem debaixo dos nossos pés: o oceano. Misterioso, silencioso, escuro, tão profundo que a luz nunca chegou lá, tão inexplorado que parece mais ficção do que realidade. Por que será que a humanidade se sente tão atraída pelo lá fora, mas evita o aqui embaixo? Talvez porque olhar para o fundo do mar seja como encarar um espelho que não queremos encarar. Um espelho do que nos assusta, do que não conseguimos controlar, do que ainda não sabemos nomear. E convenhamos, a ignorância às vezes é mais confortável que o confronto. Mais de 80% do fundo do oceano continua completamente inexplorado, não mapeado, não visitado, não entendido. Para a comparação, a superfície da Lua já foi toda registrada em detalhes. Marte também, mas os abismos da Terra, esses continuam fora do nosso radar, literalmente. E aí surge a pergunta que incomoda. O que exatamente estamos evitando encontrar lá? Monstros? Segredos? Coisas que desafiam tudo o que acreditamos saber sobre o planeta, sobre a vida, sobre nós mesmos? O fundo do mar pode ser apenas um território físico, mas também pode ser símbolo de algo mais profundo, o desconhecido que nos habita. É sobre isso que vamos mergulhar agora, no silêncio que assombra, na escuridão que atrai e nas perguntas que ainda não tivemos coragem de responder. Porque talvez, só talvez, o abismo sob nossos pés esconda mais do que podemos imaginar e continue sendo ignorado exatamente por isso. Imagine estar flutuando num espaço sem forma, sem chão, sem luz. Um lugar onde tudo que você é, corpo, mente, lógica, perde sentido. O fundo do mar provoca exatamente essa sensação. Um vazio líquido que não oferece referência nem direção. E isso, para o cérebro humano, é aterrorizante. Existe um nome para isso: horizonte opaco. Quando não conseguimos ver o fundo, projetamos nossos medos. Criamos monstros. Inventamos criaturas de 1000 tentáculos, olhos brilhantes e bocas infinitas. Não porque elas existem, mas porque nossa mente precisa preencher o vazio com alguma coisa. O desconhecido vira ameaça. O silêncio se transforma em grito. Esses monstros não são novos. Eles habitam os mitos mais antigos da humanidade. Leviatã, Kraken, dragões submersos que devoram navios e destroem cidades. Símbolos de algo maior. O caos antes da criação. O medo primordial do que escapa à razão. E o mais perturbador é que talvez eles não sejam apenas metáforas. O mar profundo funciona como uma metáfora do inconsciente humano, aquela parte que a gente evita acessar, onde estão os traumas, os desejos não ditos, os pensamentos proibidos. Não é coincidência que a psicanálise tenha comparado a mente a um iceberg. O que vemos é mínimo, o que está submerso é imenso. Mergulhar no abismo não é só descer fisicamente, é encarar a possibilidade de se perder, de ser engolido por algo que você não compreende, algo que não responde às suas leis, suas crenças, sua lógica. E por isso talvez a gente evite explorar o fundo do mar, porque o que está lá embaixo não é apenas estranho, é perigoso, não pelas criaturas que pode conter, mas por aquilo que pode revelar sobre nós mesmos. Tem algo curioso e desconcertante na forma como a ciência escolhe suas prioridades. Investimos bilhões para escavar Marte, em busca de vestígios de vida, enquanto ignoramos o maior ecossistema do nosso próprio planeta. O fundo do mar é o maior bioma da Terra e, paradoxalmente, o menos compreendido. Por quê? A resposta não é apenas técnica, é estratégica. Por muito tempo, a curiosidade científica foi seduzida pelo distante, pelo que brilha no céu, pelo que parece inalcançável. O oceano, por outro lado, está aqui, é presente, é vital, mas é invisível. Invisível aos olhos políticos, econômicos e até sociais. Explorar o espaço envolve disputa de narrativas, bandeiras cravadas no solo extraterrestre, demonstrações de poder. Já o oceano não pertence a ninguém. Nenhuma nação pode reivindicar o fundo abissal como seu.
E onde não há propriedade, não há lucro fácil. Onde não há lucro, não há pressa. Mesmo com tecnologia suficiente para mapear, descer e registrar, a vontade política de investir nisso é quase nula. Satélites são lançados todos os anos. Submarinos de pesquisa contam-se nos dedos. O abismo virou um ponto cego institucional, uma ausência que ninguém parece disposto a corrigir. E aí está o perigo, porque quando deixamos de observar o invisível, ele nos observa de volta. E surpreende. Foi assim com tsunamis que devastaram cidades inteiras. Foi assim com criaturas bizarras que pareciam saídas de pesadelos. Foi assim com ecossistemas inteiros descobertos por acaso, a milhares de metros de profundidade, vivendo à base de enxofre e calor vulcânico, completamente diferentes de tudo que conhecemos. A negligência, nesse caso, não é inocente. É uma escolha que nos mantém cegos para aquilo que um dia pode mudar tudo, ou nos engolir. A ciência tradicional admite: não sabemos o que existe nas regiões mais profundas do oceano. Mas se não sabemos, por que tanta certeza de que não há nada surpreendente lá? A história já provou repetidas vezes que a realidade é perfeitamente capaz de competir com a ficção. E talvez dessa vez ela vá ainda mais fundo. Comecemos com uma ideia desconcertante: vida baseada em bioquímica radicalmente diferente. Em 2011, pesquisadores descobriram organismos vivos nas fontes hidrotermais do oceano que não dependem de luz solar nem de oxigênio. Vivem do calor e dos minerais. Isso muda tudo. Abre a possibilidade para o que cientistas chamam de biologias sombrias, formas de vida tão distintas das nossas que talvez nem consigamos reconhecê-las como vivas. Mas não para por aí. Há também as cidades afundadas, locais submersos que parecem estruturas artificiais, com ângulos retos e formações simétricas como as encontradas ao largo de Yonaguni, no Japão. Eram formações naturais ou vestígios de civilizações que existiram antes da história oficial começar? Talvez tenhamos subestimado a memória do oceano. O mar profundo pode ser uma cápsula do tempo, não só geológica, mas civilizatória. Ali, onde nada se move rápido, estruturas podem permanecer intocadas por milênios. Criaturas desconhecidas, tecnologias perdidas, ecossistemas de outra era, ou de outro mundo. E aí entra a teoria da Terra interna. Zonas chamadas de hadas, as mais profundas do oceano, possuem buracos, rachaduras e pressões que desafiam qualquer instrumento humano. Alguns sugerem que esses pontos podem ser portas para cavidades ainda não conhecidas. O que há além delas? Uma segunda crosta? Um mundo subterrâneo? Ou apenas o vazio? A ficção científica não ignorou essas perguntas. Em The Abyss, James Cameron imaginou uma inteligência alienígena vivendo nas profundezas, escondida da humanidade. Uma civilização inteira, adaptada à pressão, à escuridão e ao silêncio. Talvez isso soe improvável, mas há um detalhe. Foi nesse mesmo oceano, anos depois, que Cameron desceu sozinho até a Fossa das Marianas, ele mesmo, e voltou dizendo que aquilo que viu lá embaixo era indescritível. O que exatamente estamos deixando de encontrar por medo, descaso ou conveniência? Porque o que mora onde a luz nunca chegou pode não ser só um mistério. Pode ser o capítulo que falta na história da vida, ou o início de outra. A maior ironia talvez seja essa. Enquanto tememos o fundo do mar como um abismo devorador, é possível que ele seja justamente o que pode nos oferecer as respostas mais urgentes da existência. Respostas sobre a origem da vida, sobre como resistir a mudanças climáticas extremas, sobre como a Terra funciona de verdade, não em laboratório, mas na sua essência mais crua e profunda. Talvez a gente esteja procurando no lugar errado. Talvez a salvação não esteja no céu. Talvez esteja na escuridão líquida, fria, insondável, que pulsa debaixo da crosta terrestre. Um mundo ainda sem nome, sem voz, sem história contada, mas não sem importância. E é aí que a metáfora se torna insuportavelmente clara. O fundo do mar é o espelho de uma humanidade que ainda não sabe lidar com seus próprios abismos. Evitamos o que não conseguimos controlar. Fingimos que não existe. Ignoramos. Até que seja tarde demais. Mas e se em vez de vencer esse medo,
a gente simplesmente escutasse, em vez de dominar, investigar, em vez de evitar, mergulhar. Porque conhecer o oceano não é só entender o planeta, é nos entender, é encarar o que fomos, o que somos e o que talvez venhamos a ser. A urgência não é apenas científica, é simbólica. Precisamos descer. Com submarinos, sim, mas também com perguntas melhores, com narrativas mais corajosas, com disposição de ver o que realmente está lá. E se o verdadeiro alienígena não vier do céu, mas já estiver aqui embaixo à espera de ser descoberto,